Se sob os passos dos grandes homens o impulso é a dúvida, a busca por respostas explica alguns de seus atos. Por quê? Por que não? A cada pergunta feita, um desafio proposto. E tudo o que parece limite, com a desobediência pode virar avanço. Nos cientistas de todos os tempos e nos esportistas do mundo moderno, encontramos a mesma essência. Gente que a gente da ESPN misturou para fazer o tris Viajantes Radicais. A ideia é refazer o caminho no Brasil de algumas das mais importantes personalidades da história, seja de um ex-presidente americano, de um botânico importante, um agente secreto inglês, ou de um cientista revolucionário, como Charles Darwin, que aos 22 anos de idade apenas, sem nenhuma experiência no mar, teve a coragem de embarcar para uma dura viagem ao redor do planeta. Esse espírito que enfrenta os maiores medos em busca de conhecimento faz de Darwin nosso primeiro viajante radical. Arquipélago de São Pedro e São Paulo é o que chamamos de longe, no meio do Oceano Atlântico, beirando a linha do Equador. Um dos lugares mais inóspitos de todo o território brasileiro. Aqui nos encontraremos com uma história do século XIX que mudou o rumo do mundo. No dia 16 de fevereiro de 1832, os pés ingleses do então muito jovem naturalista Charles Darwin andaram por esse mesmo chão difícil de pisar. Era ainda o início de uma grande viagem que duraria 5 anos e levaria a humanidade a alguns milhões mais no passado. Charles Darwin, pai da teoria da evolução, escreveu A Origem das Espécies em 1859 e explicou o que era só uma desconfiança. Que os seres vivos mudam ao longo do tempo, uns acabam extintos, outros se adaptam por sobrevivência. E passam adiante essas mudanças por meio da seleção natural. He had evolution by natural selection basically figured out by 1838, and he didn't publish it until 1859, and he wouldn't have published then if Alfred Russel Wallace, another naturalist, had not made essentially the same discoveries about natural selection and evolution. So it forced Darwin to actually finally publish. Ele viveu em um tempo dominado pela ideia de que os bichos, as plantas e o homem tinham sido criados de uma vez só. As coisas são o que são desde sempre. Não vão mudar. Esse pensamento vinha da interpretação literal da Bíblia. Religioso, Darwin também acreditava nisso antes de embarcar no HMS Beagle na viagem ao redor do mundo, que passou por Brasil, Patagônia Argentina, Chile, Ilhas Galápagos no Equador, cruzou os oceanos Pacífico e Índico, até dobrar o Cabo da Boa Esperança na África, passar rapidamente pelo Brasil de novo e voltar para casa, a Inglaterra. Ter visto tantos lugares e seres vivos diferentes o fez duvidar de vez da criação espontânea. Pouco antes dele partir no Beagle, saiu o primeiro volume do Principles of Geology, do Lyell, que era amigo dele, né? Depois veio a se tornar amigo dele, amigo próximo, e que ele fala que a Terra é mutável. E o Darwin simplesmente pegou essa ideia e disse: a Terra evolui e com ela os bichos que estão dentro. So, was he a genius? I don't know, but he was a creative genius is really what it was. And open and honest to new experiences. Uma viagem, muitas ideias. Voltemos. É fevereiro de 2008 e temos um encontro marcado. Embarque apressado no veleiro Alsteiger de Recife. Estamos em Fernando de Noronha.
São 600 quilômetros de mar para vencer até São Pedro e São Paulo. Estamos saindo agora do arquipélago de Fernando de Noronha para o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Tá? Vamos redesenhar essa rota, um rumo verdadeiro de cerca de 30 graus e 340 milhas entre os dois arquipélagos. É uma viagem longa de cerca de 2 dias e meio. A bordo, uma equipe de mergulhadores experientes, Edu Moirer, João Talocchi e Duda Zigmo para as imagens, além do biólogo Bertrand Feitosa, especialista em peixes. A caminho do meio do planeta. Do hemisfério norte, lá vem o HMS Beagle, navio da Marinha Real Inglesa, comandado pelo capitão Robert Fitzroy, a 176 anos de distância de nós. Após poucas paradas no caminho, os 73 homens da tripulação avistaram o pequeno arquipélago. Darwin chegava ao Brasil. Ao atravessarmos o Atlântico, na manhã de 16 de fevereiro, aproamos para o vento, parando a pequena distância dos rochedos de São Paulo. Nós acabamos de chegar nos rochedos de São Pedro e São Paulo, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, e estamos procurando um lugar bom para amarrar o barco. Um lugar seguro que a gente possa amarrar o barco e ficar alguns dias aqui mergulhando e gravando o fundo do mar maravilhoso que tem aqui. Mar agitado na chegada, dificuldade a mais para amarrar o barco. Precisa se aproximar então. Tu acha que tá um pouquinho a boreste da boia, né? Tá ao sul desse barco aí. Vamos dar uma conferida lá. Vamos lá dar uma olhada. Quando a gente cair na água, a gente acha ele no olho, na água. Aí pega o cabo, você se entrega, a gente amarra. Você vai cair com a corrente com o cabo já? A corrente fazendo peso, o cabo derivando? Melhor achar um ponto, largar um lastrinho com alguma coisa e marcar o lugar. E aí depois largar a corrente ali com o laço. O primeiro mergulho da equipe é para isso. Cabos e correntes são preparados para descer a 15 metros. Vou cair. Encontrar o local certo da poita se torna um desafio. Enquanto a correnteza e a proximidade das pedras preocupam o capitão. Dá para chegar mais sim, Fernando, um pouco mais. Você fazendo uma curva meio em cima dele, dá para ele jogar. 13. É cedo, no dia que seria de sol. O primeiro de uma missão de boas surpresas. E aí, equipe, como que tá a água? Super limpa. 8 tartarugas, 2 arraias-mantas. Nossa viagem dura cerca de 3 dias e meio. De corrente marítima e vento contrários. Mas uma enorme disposição de mostrar o que Darwin viu e também o que não pôde ver. Mas que só conhecemos hoje por causa do que ele viria a descobrir. Olha essa água, olha a cor dessa água, olha esse azul. É uma pena que Darwin não mergulhava, porque se ele mergulhasse, ele teria visto essas algas já a 2, 3 metros de profundidade, ou seja, muito raso. Algas endêmicas, ou seja, algas que só ocorrem, só existem aqui nos rochedos de São Pedro e São Paulo.
Charles Darwin no Brasil. Sem essa barba toda, apenas um garoto que tinha estudado para ser médico, como o pai e o avô, mas que queria outra coisa da vida, ser naturalista. His father was a doctor, and his father said, well, you're not doing well in medical school, I'm wasting my money on you. So he said, you've got to have a profession. So he would become an Anglican minister, basically, in the church. Beetles and go hunting and so forth, and all he had to do was work on Sundays, you know. Desde pequeno, caçava e colecionava besouros. Era o esporte dele. O Darwin, ele era tão fissurado por besouro que uma vez ele viu duas espécies que ele não tinha na coleção dele. Ele vai lá e coleta os dois besouros com as mãos. Quando aparece um terceiro, melhor ainda, ele resolve guardar um dos besouros na boca, só que falta de sorte dele, era um besouro bombardeiro, o bicho queimou a boca dele. Curiosidade e coragem, necessárias para Darwin desembarcar nesses rochedos e fazer as primeiras pesquisas em território brasileiro. É um pouco difícil de imaginar, né? Naquela época já uma expedição como a do Beagle, conseguir desembarcar num ambiente tão inóspito e sem nenhum preparo, né? Hoje a gente já tem uma estação, tem um apoio da Marinha, já tem uma certa preparação para você vir fazer pesquisa. Nos rochedos de São Paulo, somente encontramos duas qualidades de aves, uma espécie de pelicano e de gaivota. A tal gaivota é conhecida como viuvinha, e a espécie de pelicano é o atobá, o rei do pedaço. Ave que mergulha com muita eficiência para comer peixes e tem o bico serrilhado, de fazer doer bastante uma aproximação exagerada. São os mais fiéis companheiros dos homens da Marinha do Brasil e dos pesquisadores que encontramos aqui. Aqui tem uma constância, né, de pesquisadores trabalhando aqui o tempo inteiro, né, isso é revezado a cada 15 dias. Então tem uma gama muito ampla de trabalhos que envolvem os aspectos da biologia, da geologia, da meteorologia. 15 dias, na verdade, passa rápido, né? Porque a gente aproveita bastante o tempo. Acho que a maior dificuldade é mesmo o isolamento, assim, o senso de distância. Mas, na verdade, tem todas as facilidades aqui de sustentabilidade, os mantimentos são bons, duram, tem água potável, né? É mais o sentido de isolamento. Oficiais da Marinha sempre vêm junto. São responsáveis pela difícil manutenção da base, montada em 1998. A maresia corrói rapidamente o equipamento de coleta de dados. Vento, temperatura, marés. Além disso, mar aberto, muitas vezes tudo é lavado por ondas enormes. Fora o risco dos terremotos. Essas ilhas são, na verdade, topos de montanhas. Uma enorme cordilheira submersa, que sofre ainda com movimentações tectônicas. Mas é debaixo da linha d'água que encontramos os verdadeiros encantos desse arquipélago. Fazer pesquisa aqui, né, desde o ano 2000 que a gente frequenta, e é um local que eu me sinto muito à vontade, apesar de ser um local inóspito, isolado, é um local que você sofre um pouco para chegar, né, pelas condições de mar, de embarcações, etc. É um local que eu me sinto muito à vontade em estar em contato com a natureza, em poder fazer minhas pesquisas, fazer mergulhos inéditos que muitos queriam fazer, né, e não tem essa oportunidade. Pelo seu isolamento, se torna um local propenso a estudos, sem interferência externa. Logo na primeira imersão, perto do barco, no local chamado de Cabeço da Tartaruga,
a constatação dos mergulhadores de que estão em um lugar raro. Todos os lugares que eu já mergulhei na minha vida, o arquipélago de São Pedro e São Paulo é disparado o melhor. E ele tem um significado muito especial para mim, porque eu cheguei aqui pela primeira vez em 1993, numa versão tupiniquim daquilo que Darwin fez também. É um lugar que tem muita vida, muita fauna, você tem uma quantidade enorme de peixes, enorme de criaturas coloridas das mais diversas formas. O mergulho aqui é absolutamente o oposto de algo monótono, você sempre tem alguma coisa muito bonita para ver o tempo inteiro. Você tem as raias, as jamantas, que são animais grandes, de grande porte, e você faz mergulhos com 5, 6, às vezes 10 dessas raias num único mergulho. São poucos os lugares que te oferecem encontros assim. E não só com as raias, mas com uma infinidade de outros animais, de organismos que só existem aqui. Isolamento e a formação rara. As chaves para entender por que esse peixe, do jeito que ele é, só existe aqui. É o chamado endemismo. Eis a Stegastes sanctipauli, a donzelinha endêmica que ganhou o nome do arquipélago. Chama a atenção dos cientistas a variedade de cores dos frades reais, chamados também de peixes-anjo, nome científico Olacanthus ciliaris. Os ciliares, apesar de ser considerada a mesma espécie do continente, aqui ele apresenta um padrão de cor, variação de cor muito grande, né? Hoje a gente vê aqui ciliares variando do amarelo, que é a sua coloração natural, passando por azul, tons alaranjados, até um totalmente branco, né? Que é confundido também com albino. A gente não sabe se é de fato albinismo, se é uma coloração branca, né? Isso requer ainda estudos mais detalhados. Em outro mergulho, nos nossos 3 dias aqui, fomos a um dos pontos preferidos do biólogo Bertrand, o paredão. Aqui se encontra outro peixe raro que habita profundidades de 40 metros e às vezes pode ser visto a 30 ou 25 metros. Os Prognathodes oblíquos, uma espécie de peixe-borboleta que só tem em São Pedro e São Paulo. Darwin não os viu, mas é por causa do que viria a escrever que podemos entender essas diferenças entre os seres vivos. Darwin, infelizmente, ele não conseguiu acessar o fundo do mar diretamente como a gente faz hoje, né? Usando um equipamento autônomo, onde você pode observar a coloração do bicho no ambiente natural, o comportamento dos animais. Na verdade, na época de Darwin, já se mergulhava. Em 1831,
32, o equipamento CB Gorman de escafandro clássico já estava super bem testado, aprovado e vinha sendo utilizado. Mas era um equipamento complicado, pesado demais para se carregar por aí. Mas em 1844, Darwin, ainda jovem, um cara chamado Henry Milne Edwards, um equipamento igual ao meu capacete, ou muito parecido, não exatamente igual, mas muito parecido, o princípio é exatamente o mesmo, mergulhou a 8, 10, 12 metros na costa da Sicília, observando pela primeira vez o comportamento animal dos peixes e também de outros organismos, invertebrados, debaixo d'água. Olha só que beleza, olha que coisa mais bonita. É uma pena que Darwin não mergulhava, uma pena mesmo. Esse tipo de equipamento, que nem o que eu estou usando, foi criado para mergulhos científicos 12 anos depois da viagem de Darwin aqui para o Brasil. Se Darwin já tivesse um equipamento desses, ele poderia ver a cor e a beleza dessas algas aqui ao vivo, a apenas 3 metros de profundidade, aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Ele também teria visto esse peixinho aqui, esse peixe bem pequenininho, que é a donzela de São Pedro e São Paulo. Que lugar fantástico! O que é isso aqui? Olha essa água, a transparência dessa água. Olha a cor dessas algas. É tanto em torno de tão pouco. A área total acima da linha d'água de São Pedro e São Paulo não é maior do que um pequeno estádio de futebol. E a dificuldade de se enxergar nessa imensidão tão pequeno arquipélago aumenta seu poder de fascínio. Restos de embarcações no mergulho feito em outro ponto, o Mar de Fora, demonstram tal dificuldade. Houve quem batesse à noite sem saber no que. O farol hoje afasta esse risco. Basicamente, depois da expedição do Darwin, pouquíssimas expedições aconteceram aqui no local, né? Destacando-se da Challenger, né, da embarcação Challenger, que veio com pesquisadores ingleses. Depois disso, as pesquisas só foram retomadas no local com a implantação da estação científica do arquipélago São Pedro e São Paulo, né, pela Marinha e pelo CNPq, etc., e vários órgãos do Brasil, e que deram suporte e condições a pesquisadores brasileiros a passarem a habitar esse local. Na passagem de Darwin não havia farol, muito menos a antena de telefone. Se ele pudesse ter ligado para casa. Teria contado que o Beagle parou ali para pescar, mas que tirar os peixes da água era uma briga. O menor rochedo nos mares tropicais que der base ao crescimento de inúmeras variedades de algas e animais compostos servirá igualmente de esteio ao desenvolvimento de grande número de peixes. Constante era a luta entre os tubarões e os marinheiros nos botes para decidir sobre a posse dos peixes apanhados no anzol. Já aconteceu, já a gente vem puxando um atum, se o tubarão pegar ele no meio e morder. A gente aqui na superfície já chegou a avistar isso aí. Há sempre um barco de pesca no arquipélago, financiado pela própria Marinha para trazer e cuidar das equipes que se revezam a cada 15 dias. A vivência desses homens do mar aponta a diferença fundamental dos 176 anos que separam o nosso encontro com o Beagle. E há quase 6 anos e 75 meses dessa trajetória aqui. E o senhor sentiu que tem mais peixe, tem menos peixe? Não, o peixe diminuiu muito. Na época que a gente começou pra cá, diminuiu muito. Muito mesmo. O mundo que Darwin viu para poder explicá-lo tem mudado mais rapidamente do que o normal da evolução. Mas aqui, bem menos do que no continente. É muito longe isso aqui. Isso aqui talvez seja o ponto mais... Não é o ponto mais distante da costa do Brasil. Você tem a ilha de Trindade e Mativá, são um pouquinho só mais longe, mais distantes do que essa. Mas essa ilha, sem dúvida, é o ponto mais inóspito. O que faz com que ela seja também talvez o mais remoto, né? Essa coisa de você não ter 1 metro quadrado de área plana
você não ter água, não ter nascentes? A sensação de mergulhar aqui é uma sensação única, né, que a gente experimenta, como por exemplo aqueles paredões verticais que você mergulha olhando para frente, né, e no fundo você não enxerga nada, você enxerga uma imensidão azul, né? É um lugar difícil, mas é um lugar fascinante, é um lugar maravilhoso. E para melhor dizer, ficar bem na esquina, quase no finalzinho do Brasil, rapaz. Aqui é muito bom, é uma maravilha para nós. É hora de deixar para trás o arquipélago e tomar o rumo do Beagle. Próxima parada, Fernando de Noronha. Quase 9 dias a bordo, entre Fernando de Noronha e o arquipélago de São Pedro e São Paulo. A aparência já denuncia, né? Para quem não é do mar, é bem difícil conviver numa boa, porque a gente não se sente muito bem a maior parte do tempo. Tampouco foi fácil para o Darwin. O garoto tinha que acomodar seus 1,80 m numa rede de 1,50 m para dormir. E ainda assim preferia ficar deitado, porque senão enjoava. O Beagle chega a Fernando de Noronha em 20 de fevereiro de 1832. Tanto quanto me foi possível observar durante poucas horas que permanecemos neste lugar, a ilha de constituição vulcânica, não porém de data recente. O que há de mais notável em seu caráter é uma colina de forma cônica, elevando-se a cerca de 310 metros de altura e tendo o cume excessivamente escarpado, um lado do qual se projeta fora da base. A rocha é monolítica e divide-se em colunas irregulares. Ao olhar uma dessas massas isoladas, tem-se a princípio a impressão de que ela teria sido propelida bruscamente para cima, num estado semifluido. Como se percebe, os interesses do jovem Darwin no paraíso brasileiro não eram os nossos cartões postais de hoje. Fernando de Noronha não tinha a mata tropical que Darwin tanto desejava conhecer. Atualmente, aliás, pouco se vê da vegetação original do arquipélago. Ocupações holandesa e portuguesa nos primeiros séculos e depois um presídio provocaram desmatamento. Na época, o diretor aqui do presídio mandou cortar quase todas essas árvores e isso houve um problema muito sério que ocasionou esse desmatamento. Hoje nós temos ainda cerca de 8% da mata nativa, original. É assim mesmo, né? As coisas o tempo vai passando e as coisas vão mudando. As maiores mudanças aqui foram para tornar a ilha habitável. Com tudo isso, a natureza resistiu melhor debaixo d'água. O cientista não passou sequer um dia para conhecer as mabuias, lagartos endêmicos de Noronha, e o ecossistema que poderia servir para seus estudos. Eu sempre digo que Fernando de Noronha não é melhor nem pior do que lugar nenhum, mas é diferente. Para a gente explicar essa diferença, não tem como. Você tem que sentir. Ele tinha 23 anos, estava no início de sua volta ao mundo. Darwin queria mesmo era ver uma floresta tropical. Por isso, até pagou para ser uma espécie de carona de luxo no Beagle. Quando a gente fala da viagem do Beagle, todo mundo acha que foi a viagem que levou Charles Darwin para descobrir a teoria da evolução nas Ilhas Galápagos, né? A história não é bem assim. O Beagle sai da Inglaterra com uma função muito importante, que era a de calcular, fazer o cálculo da longitude da costa da América do Sul, que era uma informação estratégica para a Inglaterra. O Porto de Salvador era o próximo a ser averiguado. Salvador, Bahia, 28 de fevereiro de 1832. A cidade não era uma festa como é hoje. O Brasil, que tinha um menino como imperador, Dom Pedro II, de cara foi mal notado por Darwin.
ele desembarcou, atravessou a cidade e foi direto para o mato. O dia passou-se deliciosamente. Mas delícia é um termo insuficiente para exprimir as emoções sentidas por um naturalista que, pela primeira vez, se viu a sós com a natureza no seio de uma floresta brasileira. A elegância da relva, a novidade dos parasitos, a beleza das flores, o verde luzidio das ramagens e, acima de tudo, a exuberância da vegetação em geral foram para mim de uma contemplação maravilhada. O concerto mais paradoxal de som e de silêncio reina à sombra dos bosques. Mais poeta do que cientista num momento como esse. Sem dar bola a eventuais perigos na rica Mata Atlântica, nem a registrar com muitos detalhes a variedade que despertaria nele todas as dúvidas do mundo. Por que um sapo grande e outro do tamanho de uma unha, por exemplo? Se Darwin não teve em solo brasileiro a ideia da evolução das espécies, foi aqui que ele tomou fôlego para se dedicar à sua viagem. Hoje, para encontrar Mata Atlântica em Salvador, é preciso andar muito, muito mais. As reservas acessíveis ficam longe, a pelo menos 80 quilômetros. A Mata Atlântica Cerrada emoldurava a cidade naquela época. Eram muito próximas. Proximidade que havia também entre o encantamento de Darwin com a natureza brasileira e a decepção com os homens, por causa da escravidão no país. Todo o trabalho é feito por negros. Carregam tudo. E quando cambaleiam sob seus pesados fardos, matam o tempo e se animam com um canto rude. Era tempo de carnaval, mas a festa tampouco deixou a ele melhores impressões do Brasil. What Brazil taught Darwin, it was two things. The first thing is this biodiversity. It's basically the origin of somebody who went on later in life to talk about how you can get all these different species all living in the same place, all crowded together. Well, the first time he ever saw that was in Brazil. It was in Bahia. So that was extremely important. The other thing that Brazil taught Darwin is, I mean, he came from an anti-slavery background, and he was appalled at the slavery that he saw here. A cultura daqueles que foram trazidos à força viria a dominar a sociedade baiana. Mas há muitos que não enxergam nisso evolução suficiente. Muito certamente, se Darwin vivo estivesse e voltasse hoje à Bahia, voltasse hoje a Salvador, certamente ele ficaria muito mais estupefato. Passado mais de 100 anos de abolida a escravidão, a situação do negro não é tão diferente quanto naquela época. Foi dada ao negro liberdade do cativeiro, mas não foi dado ao negro liberdade de expressão. Não foi dada para essa mesma população direito à cidadania. Até anos atrás, você vê que o ensino era vetado, que ainda existe para ir para a faculdade, na faculdade federal, ainda existe como cotação para negros. Isso é um absurdo. Isso é um racismo. Salvador tem uma população de 82% de negros. Mas os negros não estão nos lugares estratégicos da sociedade baiana. Os negros não estão, em sua grande maioria, ocupando o parlamento. O negro não está sendo formado nas universidades. O negro está sempre na periferia. O negro está sempre fazendo o chamado papel menor. A escravidão foi um desastre. E hoje, que nós somos afrodescendentes, somos filhos desses negros que viveram e morreram aqui nessa terra, estamos buscando, através da cultura, através dessa realidade do apoxé, mostrar a todo o povo que essa dor que está no nosso espírito, nós estamos jogando para fora, mas de maneira bastante delicada, com a paz, com carinho, com dentro. Darwin não tinha ainda a teoria na ponta da língua, mas já sabia que todos eram iguais, não importava a cor. Darwin vem de uma família de liberais, né? Os avós dele tinham lutado no século XVIII contra a escravidão na Inglaterra. Darwin e o capitão Fitzroy tiveram briga áspera sobre isso num jantar em Salvador. The captain said that he talked to a slave owner, and the slave owner asked his slaves right in front of the captain, "Would you rather be free or would you rather be with me?" And Fitzroy, the captain, said to Darwin, and the slaves said they'd rather be with him. And Darwin said, "Well, of course they're going to say that if they're speaking in front of their master. What else can they possibly say?" And so the captain got very angry, and threw Darwin out of his
away from his mess table. And Darwin wrote later on in life that he thought that he was going to be thrown off the ship in Brazil because of that. O capitão não mudou de ideia, mas se desculpou pela briga. Darwin já era um naturalista contagiado pela curiosidade e queria ver muito mais. Rio de Janeiro, outras pesquisas e a humanidade para virar de cabeça para baixo. A bordo do HMS Beagle, na condição de naturalista, fiquei deveras impressionado com certos fatos relativos à distribuição dos seres vivos existentes na América do Sul e as relações geológicas entre a fauna e a flora atual e extinta desse continente. Tais fatos parecem lançar alguma luz sobre a origem das espécies. Mistério dos mistérios. Assim começa A Origem das Espécies. O livro, lançado em 1859 e que teve todos os exemplares vendidos no mesmo dia. Esse best-seller sobre a história de todos nós, no entanto, foi cercado de pressão e sofrimento. Num escritório como esse, reproduzido pela exposição do Museu de História Natural de Nova York, trazida ao Brasil, Darwin recebeu carta de outro naturalista, Alfred Russel Wallace. Outro que fez pesquisa no Brasil. Era 1858. Ele havia chegado a conclusões muito parecidas sobre evolução. Darwin guardava esses pensamentos fazia 20 anos. Então, sentiu-se pressionado. Era a hora. Darwin chegou a ser acusado de roubar as ideias de Wallace, ridicularizado pela imprensa, criticado pela sociedade cristã por ir contra a criação. Não é à toa que quando ele completa a ideia dele, né, que ele chega, tá aqui tudo amarradinho, ele fala, é como confessar um assassinato, né? Isso é muito forte, né? Foi em abril que Darwin chegou ao Rio de Janeiro. Aqui na atual Praça 15 atracavam as embarcações na época, em frente ao Palácio Imperial. No Rio de Janeiro, ele logo faz uma excursão, ele vai até quase Macaé, né? Fica numa fazenda por 15 dias, faz essa viagem para o interior, que é muito interessante, tem um contato mais próximo com a realidade brasileira. Depois ele volta, o Beagle precisa voltar para Salvador para refazer as medidas de longitude, os cálculos de longitude, e ele fica no Rio por um período e vai para lugares tipo Corcovado, Pão de Açúcar, ele fica morando na Enseada de Botafogo. Nada pode ser mais impressionante do que o efeito dessas enormes massas de rocha nua arredondadas surgindo da mais luxuriante vegetação. He went up Corcovado twice, you know, and he was measuring the height with a barometer, and then he corrected it, so he got a pretty accurate measurement from sea level to the top of Corcovado, and so he was very athletic. Os grandes padrões, as grandes perguntas, ele começa a fazer depois da passagem do Brasil. Darwin, nesse início de viagem, ele ainda está meio que... é um rito de passagem, quase. 5 anos no mar. Darwin era um homem de 27 anos de idade quando esteve no Brasil novamente, em 1836. Depois de mais essas 2 paradas em Salvador e Recife, um Darwin louco para voltar para casa e revoltado por ter revisto a escravidão, disse que nunca mais colocaria seus pés num país escravocrata. E assim foi. O cientista morreu em 1882, 6 anos antes da assinatura da Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Mas podemos dizer que ele voltou, sim, a passar por aqui. Além de A Origem das Espécies, Darwin publicou em 1871 A Descendência do Homem. Em 1872, A Expressão das Emoções em Homens e Animais, quando deixou mais evidente a ligação entre nós e os macacos.
grande ponto do Darwin é exatamente a teoria da evolução, né? Que na época foi um tanto contestada, mas que hoje é a base de toda a ciência moderna, de toda a biologia. Você parte da teoria da evolução para poder explicar tanta diversidade de animais que existe hoje no planeta. Darwin, base da biologia moderna, o homem que trouxe o entendimento de que carregamos informações no corpo, no instinto de seres muito diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos, ao longo de bilhões de anos. Entendimento que é fruto de um mergulho na ciência movido pela curiosidade. Não são parecidas as motivações da ciência e do esporte? Desde pequena, o que me moveu a mergulhar, a gostar da água, foi a minha curiosidade em saber o que tinha embaixo da água. Quatro recordes mundiais de mergulho em apneia. A brasileira Carol Meyer pode ficar até 7 minutos e 18 segundos parada, sem respirar, debaixo d'água. A segunda melhor marca do mundo. E já desceu a 91 metros de profundidade. Resultados que desmentem com folga limites impostos até pouco tempo atrás. Esse limite era porque eles calculavam o volume do pulmão e diziam que até 40 metros era possível mergulhar. Depois disso era fatal. E o primeiro mergulhador que fez o recorde mundial abaixo dos 40 foi um brasileiro. Foi o Américo Santarelli. Ele fez 2 recordes seguidos abaixo de 40. Então, antes de Mayol, se existia um marco, era esse marco dos 40. E foi um brasileiro que passou. Pessoas na água que reagem como baleias, golfinhos, tartarugas. A tartaruga de couro, por exemplo, a Dermocheles coriaceae, ela junto com as cachalotes são um dos animais pulmonados que conseguem reter a respiração por maior tempo e conseguem atingir grandes profundidades, chegam a mais de 1000 metros. Então isso só com milhões de anos de evolução é suficiente para te capacitar a esse tipo de mergulho. E elas respiram 2, 3 respiradas, a única diferença é que elas ficam 20, 30 minutos embaixo e eu fico um pouquinho menos, né? Bem menos. Mas é interessante que a gente vê ela respirando da mesma forma. A gente precisa de toda essa parafernália para respirar debaixo d'água. Mas tem gente que não precisa, como a Carol. Mas como será isso possível? Como será que esse mecanismo, que essa herança permaneceu conosco durante tanto tempo, por milhões de anos? A Carol consegue ficar debaixo d'água por mais de 7 minutos. Ou seja, nesse momento, aqui a 6 metros de profundidade, ou a 50 ou a 90 metros de profundidade que ela já atingiu, ela se torna um mamífero marinho. Ela deixa de ser uma pessoa comum e se torna ou reproduz um mamífero marinho. É provado cientificamente que todo ser humano tem um reflexo que é igual ao dos mamíferos marinhos. A partir do momento que a gente entra na água, a gente, em contato, nós temos sensores no rosto que, em contato com a água, ativam um reflexo. A gente tem uma bradicardia, nós temos vasoconstrição periférica de braços e pernas. O corpo começa a funcionar de forma a economizar oxigênio. Foi comprovado que existia essa vasoconstrição, que chamam de blood shift. Então essa mudança sanguínea protege o pulmão e também auxilia a irrigação do cérebro e dos órgãos vitais durante o mergulho. Essa compreensão da nossa própria natureza vem de Darwin. Conseguir fazer um treinamento e conseguir condições para poder descer num lugar mais difícil ou num lugar onde tem mais peixe, aí
realmente posso dizer eu sou privilegiada. É uma curiosidade de querer ver o quanto eu consigo avançar ou superar um limite. Então é uma sensação diferente. É uma sensação de como pisar na lua ou num local distante onde poucas pessoas chegaram. Essa sensação é diferente. E ao mesmo tempo você se sente pequeno num universo imenso azul. Né? Você se sente mais parte da natureza, se sente uma coisinha assim pequenininha no azul. É uma sensação bem diferente. Pequenos numa imensidão. Uma tradução desse sentimento foi feita por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, outro do time de Darwin que deixou a sociedade de pernas pro ar. No decurso do tempo, a humanidade teve de aguentar das mãos da ciência duas grandes ofensas a seu ingênuo amor próprio. A primeira foi quando percebeu que a Terra não era o centro do universo, mas apenas um pontinho no sistema de magnitude dificilmente compreensível. A segunda, quando a pesquisa biológica roubou-lhe o privilégio de ter sido criada especialmente e relegou o homem a descendente do mundo animal. Freud só não considerou que numa coisa chamada esporte, muita gente viria a sentir pelo mesmo motivo tremendo orgulho. A adaptação do homem aos ambientes não é só o marinho, né? Mas em outros esportes algumas mudanças acontecem também, que mostram como o ser humano ele pode se adaptar a uma condição extrema, né? E suportar situações limites que fossem, né, a parte fisiológica. The world is trying to tell you something, and you've got to be open to it. And then you think a little bit more, and you make some more observations. And he was doing this sort of unconsciously, but he was doing it, and he kept his mind open, but also, I think, his heart open, and he just he let it come to him. E sabe lá quanta tecnologia Darwin usou para descobrir tanto? Não foi muito mais do que essa lupa. E assim é que voltamos à raiz de tudo, a busca que aproxima a ciência e o esporte, a curiosidade que motiva esses viajantes radicais.